Muito obrigada, Laura, pela apresentação. Quero agradecer também o convite do Dr. Celso e do Erivelto para estar participando novamente deste evento internacional de câncer de tireoide. O tema da nossa apresentação diz respeito ao papel de microRNA na progressão do câncer de tireoide. O que seria, então, esse microRNA? Eu gostaria de apresentar nos slides iniciais alguns conceitos básicos sobre microRNA, referindo que o microRNA, na escrita, às vezes na literatura aparece como miRNA ou simplesmente MIR, M-I-R, são pequenos segmentos de nucleotídeo, no máximo 22, na sua forma ativa, e o primeiro microRNA em humanos foi descrito em 2001. Atualmente, reconhecemos, dos últimos dados do banco que agrega todas as informações sobre microRNA localizada na Inglaterra, e a versão mais recente é de 2014, como coloquei aí, estão identificados cerca de 1.800 microRNA distintos. O microRNA, como mostramos aqui no painel à direita, é uma transcrição de um segmento do DNA num transcrito relativamente longo, que pode ocupar mais de 800 nucleotídeos, que vai sofrer diferentes processamentos, primeiramente ainda no núcleo, com a liberação de um segmento mais curto, em grampo, no núcleo. Então, a presença desse grampo é uma imagem peculiar de microRNA, depois exportado para o citoplasma. E no citoplasma sofre outros processamentos, onde esse segmento do grampo é removido, e finalmente uma das fitas, formando-se uma dupla fita, e um dos segmentos da fita vai se ligar no RNA mensageiro, o mRNA, fazendo a sua ação, inibindo a tradução desse RNA mensageiro. Então, o microRNA, que é transcrito na própria célula, atua como um repressor da tradução do RNA mensageiro. É um potente regulador pós-transcricional dentro da célula. E essa gama imensa de microRNA se expressa de tal maneira que, de maneira que é tecido e contexto específico. Em relação ao câncer, como é que aconteceria o papel do microRNA no câncer? Então, desse lado do painel, eu tenho uma célula normal transcrevendo números adequados de microRNA. Então, o transcrito primário já processado nesse formato de grampo, como eu já mencionei, é liberado para o citoplasma. No citoplasma sofre novos processamentos, tornando-se segmento dupla fita de cerca de 22 nucleotídeos, e uma das fitas pode se ligar ao segmento terminal do RNA mensageiro, fazendo uma repressão da tradução. Isso, o aspecto normal, a expressão normal de um microRNA dentro de uma célula de qualquer tecido. Agora, no câncer, a possibilidade ou mecanismo biológico que vai acontecer seria uma diminuição da expressão de microRNA. Com a diminuição da expressão do microRNA, por exemplo, um RNA mensageiro com uma ação oncogênica poderia ter sua tradução exacerbada, porque o RNA mensageiro não seria represso dentro da célula e haveria uma ação exacerbada de uma proteína oncogênica. Ou ainda poderá haver... desculpa, eu estou aprendendo aqui ainda com esse mouse. Então, poderá haver uma superexpressão de microRNA, e essa superexpressão de microRNA suprimir ainda mais a ação de um gene supressor tumoral. Então, de uma maneira simplista, a gente poderia ter esses dois modelos de atuação dentro da célula e que poderia participar da patogênese do câncer. Então, olha,
Além disso, a expressão diferencial de microRNA já mostrou um potencial muito grande logo que foi identificado, logo depois da sua identificação. No ano de 2005, apareceu esse trabalho já seminal, que mostrava, a gente reconhecia somente cerca de 300 microRNA na época, mas nesse estudo onde se analisou diferentes tipos de câncer humano, mostrou-se que havia uma expressão diferencial muito nítida entre o tecido normal e o tumoral dos diferentes tipos de câncer aqui presente. Então, essa coloração azul e vermelha são os contrastes muito nítidos de que eu podia diferenciar um tecido normal de um tecido tumoral. Então, já nasceu com um potencial muito grande de ser marcador molecular. Em relação a câncer de tireoide, o primeiro trabalho de larga escala, de análise de larga escala de microRNA, surgiu no final do ano 2005 e logo a seguir, no começo do ano de 2006, dois trabalhos quase que simultâneos, um de Ohio, outro da Itália, mostraram que existia um padrão peculiar na expressão de microRNA no carcinoma papilífero do tireoide. E dentre os carcinomas, dentre os microRNAs do carcinoma papilífero de tireoide, destacava-se a alta expressão desse microRNA denominado MIR146. O gene do MIR146 está situado no cromossomo 10, nesta posição aqui do braço longo do cromossomo 10. Então, é um gene que se expressa altamente no câncer de tireoide. Então, apareceu numa análise de microarray do tipo CHIPS e fazendo a validação, pegando o tecido tumoral de tireoide normal e de paciente normal e de paciente, observamos nitidamente, essa banda escura mostra uma alta expressão de microRNA no método chamado Norton blotting. Então, a gente pode ver que não é uma diferencinha de expressão, é uma grande diferença que a gente raramente observa quando analisamos níveis de RNA mensageiro. Então, é um tipo de RNA altamente potente para mostrar uma alta diferença de expressão quando em situações patológicas. E isso ficou bastante claro em relação ao carcinoma papilífero de tireoide. Subsequentemente, outros trabalhos que analisaram globalmente diferentes tipos de microRNA sempre mostrou a constância da presença da alta expressão de MIR146 no trabalho no carcinoma papilífero de tireoide, sempre com aumento de expressão. E não apresentando expressão nem no folicular, nem na variante folicular, no adenoma, nem no carcinoma folicular, mas aparece no carcinoma pobremente diferenciado e também no anaplásico. Então, numa metodologia mais recente, porque essa tabela anterior era uma revisão ainda do ano, acho que de 2009, num método mais recente de uma análise de sequenciamento de nova geração, a gente observa que sempre o microRNA 146 continua altamente expresso. Então, quer dizer, metodologicamente, tornou-se mais robusto ainda os dados de que estava 20 vezes mais expresso. Tanto os dois braços muito expresso. Então, olha, eu vou referir agora, porque o primeiro microRNA, aquele que a gente chamava genericamente 146, era o 146B do braço 5P. Tá? Então, mas o que é que está acontecendo na célula tiroidiana com essa alta expressão de microRNA?
Então, para entender um pouquinho o papel dessa alta expressão, o papel biológico, a gente utilizou um modelo onde colocamos o microRNA 146 numa linhagem de célula folicular de tireoide de rato. Não é uma célula de câncer. Então, e superexpressamos e induzimos, não colocamos, induzimos uma célula folicular de rato com oncogene RET-PTC, que é um oncogene driver, ou o oncogene BRAF dentro de uma célula normal. Quando a gente coloca esses oncogenes na célula normal isoladamente, vimos que acontece uma expressão aumentada de microRNA 146, mostrando uma relação de que a ativação de um oncogene dentro de uma célula folicular tiroidiana aumenta a expressão desse microRNA. E também que, se eu faço uma inibição desta via MAP-quinase, que é ativada ou tanto pelo oncogene RET-PTC quanto pelo oncogene BRAF, mostramos que acontece uma diminuição. Então, mostrando uma dependência da presença do oncogene dentro da célula folicular tiroidiana para a ativação desse microRNA. Mas qual seria o papel? Então, em trabalho subsequente, mostramos que o microRNA 146 podia ser target de um RNA mensageiro de SMAD4, que é uma via, pertence ao elemento importante da via inibitória TGF-beta, que faz a inibição, seria como se fosse um gene supressor tumoral dentro de uma célula tiroidiana. Então, um grande aumento do microRNA, ela diminui a expressão de SMAD4 e isso altera o grau de proliferação. Então, para mostrar isso, a gente viu que, modulando o microRNA 146, a gente volta a ter um aumento da expressão de RNA mensageiro de SMAD4 e da sua proteína e restaura a via inibitória da sinalização TGF-beta. E também que, se eu modular, colocar um antagonista, um segmento contrário, como se fosse um RNA de interferência de microRNA 146 dentro da célula, diminui o crescimento de células com carcinoma papilífero de tireoide, como a linhagem TPC. Essa agora é uma linhagem de câncer de célula, câncer humano, onde eu encontro a mutação RET-PTC e é uma outra linhagem onde eu encontro a mutação BRAF. Então, são derivadas de paciente com câncer. E se eu coloco, então, esse antagomir, o anti-microRNA 146, eu vejo que acontece uma diminuição do crescimento celular. Então, tem um papel na proliferação da célula folicular tiroidiana. Agora, o que é que o microRNA 146, será que ela teria um papel no meio biológico da célula folicular tiroidiana, no seu comportamento biológico que favoreça o câncer ou a sua progressão? Então, para responder a essas perguntas, foi realizada uma série de experimentos no laboratório da professora Marinilce Santos, minha colega de departamento, onde foram feitos ensaios que mostram a capacidade da célula migrar e um outro tipo de ensaio que mostra a capacidade da célula invadir. Então, mostra uma capacidade biológica diferenciada. E, então, para isso, pegamos também uma célula, aquela célula de rato, né, a linhagem PCCL3, uma célula normal, e introduzimos o microRNA 146, onde observamos que, quando introduzimos, eu noto um maior número de células que conseguiu atravessar esses poros que existem nesses pocinhos especiais chamados pocinhos de Transwell. Então, eu coloco o meio de cultura com a célula,
nesta parte. Esse pocinho tem poros de 8 micrômetros e que as células que ultrapassam esse poro são coletados numa lâmina inferior, que estão coradas aqui, e eu faço a contagem da célula. Então, eu vejo que, quando numa célula PCCL normal, eu tenho essa quantidade de número, quando eu coloco um controle não específico, eu tenho uma quantidade de células semelhante ao normal, mas quando eu faço uma introdução desse microRNA dentro da célula, muitas células adquirem capacidade de atravessar esse poro, aumentando a migração. E a mesma coisa, uma coisa semelhante é observada. Agora, nessa membrana, acrescentamos um matriz gel, então a célula precisa atravessar esta barreira de uma maneira mais dificultosa, né? Então, precisa adquirir uma capacidade maior de atravessar essa matriz gel. Matriz gel mimetiza a matriz extracelular do microambiente celular. Então, e por isso é chamado de ensaio de migração celular. E também no ensaio de migração celular, observamos que há um aumento de células que atravessam essa membrana, quando a célula nem é câncer, só o fato de eu colocar microRNA 146 se expressando muito mais num tipo celular de tireoide, certo? Uma linhagem de tireoide de rato. Agora, se eu faço o inverso, eu pego aquela mesma linhagem celular, que é uma linhagem celular, nesse caso, a linhagem BCPAP, de câncer humano, carcinoma papilífero de tireoide humana, que tem mutação BRAF, e se eu uso o Antagomir, eu faço a inibição do microRNA 146 e eu observo uma diminuição da migração celular, assim como a invasão da migração celular em contagem dessas células apresenta está mostrada nesse gráfico aqui inferior, com uma alta nitidamente observável, né? Tanto na figura quanto numericamente. Agora, dentro da biologia da célula folicular tiroidiana, a diminuição desse microRNA, realmente eu mudo a característica biológica de uma célula com câncer? Então, para testar esta possibilidade, ou para melhor observar o comportamento biológico do microRNA 146, realizamos esse experimento, são imagens em verdes, a imunofluorescência da actina, e esses segmentos aqui, chamados de lamelipódia, são linha de frente de invasão da célula. A célula, quando quer invadir um tecido, ela modifica sua característica, ela faz um rearranjo de actina, o citoesqueleto intracelular, e ela apresenta essa estrutura chamada de lamelipódia, que mostra a linha de frente do crescimento, da invasão ou da motilidade, migração ou movimento celular. E quando a gente coloca o microRNA 146, a gente vê uma diminuição de lamelipódia na célula tiroidiana de câncer. Então, esse foi um experimento realizado em uma célula de humanos com mutação BRAF. Então, olha, em que contexto a gente pode inserir esses achados biológicos? Quando a gente observa a estratificação do câncer de tireoide, baixo risco, risco intermediário ou alto risco, o que é constante, facilmente analisável, né? Numa peça cirúrgica, por exemplo, principalmente o cirurgião já percebe no ato cirúrgico, se tem uma invasão extratireoide
tiroidiana, que é sinônimo de, não só de migração, mas de invasão do tecido tiroidiano adjacente. Então, olha, o significado biológico desse comportamento da célula folicular tiroidiana frente à alta presença de MIR-146 é que eu posso estar vendo refletido nessa invasão extratiroidiana do carcinoma de tiroide. Então, tanto no risco intermediário quanto no alto risco. E também a metástase, a distância, a capacidade desse tecido tumoral metastatizar. E isso a gente já observava nas análises onde a literatura mostrava que todo mundo considerava, por exemplo, a BRAF é agressivo, mas nem todo BRAF, carcinoma papilífero folicular, é agressivo. Então, como é que a gente consegue ajudar nessa interpretação e fazer esta estratificação? Então, se eu associar a medida de microRNA 146, então, do grupo do professor Nikiforov, né? E eu acho que o que está mostrando aqui é vários microRNAs de carcinomas divididos em agressivos e não agressivos, e eu já vejo a expressão de microRNA 146 é mais expresso. E assim como nessa imagem, onde BRAF positivo não agressivo tem menor expressão de microRNA 146 quando comparado a esse outro grupo aqui. Um outro trabalho também, mais ou menos daquela mesma época, mostra que alto risco e baixo risco com e sem metástase, a gente vê com e sem mutação, desculpe-me, quando tem BRAF baixo risco, eu tenho menor expressão de microRNA 149 em comparação com alto risco. Então, olha, isso também pode ser observado, essa alta expressão, na série analisado, na genômica, chamada, um trabalho que saiu no final de 2014, que analisou cerca de 500 pacientes com carcinoma papilífero de tiroide, onde analisou-se todo o panorama genômico, inclusive o microRNA que eu agreguei aqui embaixo. Então, destaca-se o microRNA 146B, sempre presente na maioria da série aqui analisada, porque o azul claro aqui é uma alta expressão, associada na presença de BRAF, mutação pontual, quando tem rearranjo. Então, principalmente associada a BRAF, eu vejo essa coloração azul de alta expressão de microRNA 146. Quando a gente pega esses pacientes analisados no TCGA e diferenciamos baixo risco ou alto risco, observamos realmente que existe uma gama de expressão maior nesses pacientes TCGA para expressão de microRNA 146B. E ainda, trabalhos analisando a sobrevida, o prognóstico dos pacientes, mostra que alta expressão de microRNA 146 tem uma sobrevida melhor do que pacientes com baixo risco. A mesma situação que eu vejo em relação, mas não em relação à sobrevida habitual, mas o mesmo não se observa quando eu faço uma análise somente com a mutação BRAF. Então, em resumo, a gente observa que existe uma alta expressão desse microRNA 146 e que está presente no carcinoma papilífero de tiroide, no diferenciado e também no anaplásico, e que ela atua na proliferação do câncer, coopera na proliferação do câncer de tiroide, atuando na via TGF-beta, e também na agressividade, modulando a
migração e invasão. E que a gente poderia agregar, num futuro próximo, como um bom marcador diagnóstico adjuvante e também prognóstico. Então, eu quero apresentar a equipe do nosso laboratório, que realizou parte do trabalho que a gente mostrou aqui, pelo laboratório da professora Marinilce, o trabalho de migração feito pela pós-doutoranda Silene, o Murilo, que agora é docente do Unicamp, enquanto doutorando e pós-doc, fez grande parte do trabalho relacionado com esse microRNA. Então, agradeço a atenção de vocês e convido a todos para o próximo EBT, no próximo abril. Muito obrigada.